a essa palestra de hoje sobre as cartas de Cristo, que nós estamos dando continuidade ao estudo da página 121, vai até a página 124, que fala sobre a verdade da existência, que na verdade é um episódio após o episódio da figueira. Foi quando Jesus, depois que passou aquela experiência da figueira com os seus discípulos, mostrando o poder da mente, que ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Dali ele levou os discípulos até o templo. E lá no templo tinha muita gente e ele sabia que ele ia encontrar uma multidão onde todos queriam ouvi-lo a falar do Pai amor, Pai vida, daquele Pai que não é punitivo, daquele Pai que traz felicidade, que traz harmonização para as pessoas. E tinha se passado muitos anos desde que ele esteve lá com seus discípulos, e lá ele recebeu daquelas pessoas naquela época muita afronta sobre o que ele estava falando e discordando de tudo aquilo, e acabaram levando ele dali, daquele templo, para um lugar onde ele fosse jogado de um despenhadeiro. Mas Jesus, com aquela iluminação dele, aquele poder mental, ele entrou em contato com o Pai, e logo aquele pessoal que estava ali açoitando Jesus, querendo a sua morte, eles começaram a brigar entre si, se dispersaram, e Jesus conseguiu fugir do meio deles. Então, quando ele chegou no templo, ele encontrou lá pessoas daquela época que o reconheceram, inclusive. E ele foi lá porque as pessoas ainda queriam falar com ele, escutar os seus ensinamentos. Então as pessoas foram se aglomerando e os agiotas se amontoaram ali e começaram a reclamar, porque eles estavam reunidos para fazer a venda de animais destinados a sacrifícios, porque era uma prática religiosa daquela época, porque as pessoas faziam esse sacrifício com os animais para atenuar suas culpas, para os seus pecados serem diminuídos na verdade, a chegada de Jesus ali, com aquela aglomeração das pessoas querendo ouvi-lo, estava atrapalhando o comércio desses agiotas. Aí eles começaram a gritar, se queixar, fazendo barulho, e com toda essa confusão, interromperam a linha de pensamento de Jesus enquanto ele ensinava. Foi nesse momento que Jesus, de repente, teve uma reação colérica que tomou conta dele. Havia ali pessoas sérias que queriam escutar ele, queriam escutar a sua palavra. Ali estavam também esses mercadores que viviam vendendo esses animais. Então aqueles homens traziam dívidas e miséria para aquele povo, além do que esses animais que eles vendiam para o sacrifício ia contra os ensinamentos de Jesus. E Jesus queria mudar esse entendimento das pessoas em torno dessa prática religiosa para amenizar os seus pecados. Aí Jesus de repente se encolerizou. Foi quando ele sentiu o sangue subir a cabeça e ele começou a empurrar as mesas, espalhando dinheiro, espalhando aquelas mercadorias e expulsando do templo aqueles homens de coração duro, como ele falava. Então,
com essa confusão toda, desencadeou uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Era aquele povo gritando e as pessoas que estavam ali para assistir Jesus, depois que viu aquele ato dele, ficaram confusas, porque se Jesus fez aquilo, quem era aquele homem que trazia aquele comportamento? E as pessoas começaram a ficar meio que desconfiadas, confusas. E aí, alguns gritavam para apanhar o dinheiro, os mercadores começaram a amaldiçoar Jesus, falando que ele fazia o trabalho de Beelzebul. E aí foi quando aquela confusão atraiu os sacerdotes, os fariseus, as pessoas que valorizavam a prática do sacrifício do templo, vieram correndo para averiguar o que estava acontecendo. E ouviram as histórias dos mercadores. Os mercadores reclamavam que eles não podiam ativar o seu comércio com aquela confusão, que Jesus veio, na verdade, trazer a discórdia naquele ambiente, porque as pessoas estavam ali para comprar as suas mercadorias e com os ensinamentos de Jesus falando sobre a prática do comércio de animais para sacrifícios, que ele era contra, aí eles se sentiram muito ofendidos. Aí começaram a lançar gritos de condenações. E aí foi quando chegou o sacerdote, chegou fariseus, chegou aquelas pessoas para assistir aquela confusão, ver o que estava acontecendo, e eles, para impressionar mais os sacerdotes, eles gritavam, eles falavam os seus lamentos e fazendo com que o sacerdote se influenciasse, se impressionasse com aquela situação. Até mesmo aqueles que antes tinham escutado Jesus estavam incomodados pela atitude dele e perguntaram que tipo de homem ele poderia ser na verdade, né? Aí foi quando o sacerdote e fariseus convenceram aquele povo de que ele estava destruindo tudo aquilo que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a tudo aquilo que foi ensinado na sinagoga. Então Jesus, ele estava ali para tumultuar a mente daquele povo, porque ele estava falando de um Deus que para eles era um Deus falso, porque era, na verdade, contrário a todo tipo de violência e de prática com os animais. Aí aos poucos as pessoas se convenceram de que Jesus era uma má influência e que deveria afastá-lo do caminho antes que ele pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. E aí os discípulos, envergonhados, saíram do templo e se refugiaram nas ruelas vizinhas ao templo. Eles estavam, na verdade, com medo, porque aquela prática de Jesus podia levá-lo ao sacrifício da crucificação. E eles ficaram assistindo à distância tudo o que estava acontecendo. E quando acalmou a confusão, eles voltaram, regressaram para onde Jesus estava, demonstrando que estavam muito preocupados, estavam profundamente incomodados com os seus atos. E eles se perguntavam se Jesus estava louco, se tinha perdido o juízo, que aquelas coisas provavelmente iriam levá-lo à crucificação. Era uma preocupação que eles tinham, porque
O ato da crucificação era para aqueles rebeldes, para os ladrões, para aqueles que praticavam aquela indisciplina, que criava confusão. E era o que realmente Jesus estava fazendo naquele tempo para expulsar aqueles vândalos, expulsar aquelas pessoas que estavam levando o animal para ser vendido para o sacrifício, que era uma prática comum naquela religião, naquela época. Aí foi nesse instante que Judas, aquele que nunca havia abandonado as crenças judaicas, começou a duvidar de que realmente Jesus fosse o verdadeiro Messias, por causa do seu comportamento. E aí Jesus fala assim: fazia 3 anos que eu ensinava ao povo e não via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. Porque aquele povo era um povo escravizado pelo governo romano. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu pregava, a felicidade que eu havia prometido. Porque Jesus falava de uma felicidade, como se a felicidade não fosse desse mundo, mas eles não entendiam. Ele queria a felicidade real, a felicidade material, a felicidade palpável. Eles queriam se ver livre daqueles abusos do governo. Eles queriam ser mais feliz, ter mais liberdade de ação e de prosperidade. E agora parecia que estava a ponto de me converter num perturbador da paz, disse Jesus, fazendo cair a ira sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim, então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. E quando foi a hora da Páscoa, com os meus discípulos, organizei uma ceia, com todos reunidos num salão, onde organizei uma ceia, porque eu sabia que aquela ceia era a última vez que eu comeria na terra. Eu não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite, disse ele. Senti grande tristeza por ter que deixar os meus discípulos, que tinha me servido tão bem, que eu amava tanto. Tive um momento de profunda autopiedade, porque, apesar de tudo, os meus discípulos deram demonstração de que estavam confusos ainda. Estavam confusos com os meus ensinamentos e que aquelas práticas judaicas ainda estavam muito vivas dentro deles. Então João estava nesse momento contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falavam das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha. Era aquele cordeiro que não tivesse nenhum defeito, que fosse bem saudável, mas que matasse esse cordeiro, que cozinhasse de certa maneira e pintasse com aquele sangue as portas das moradias israelitas. Porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos israelitas e também dos egípcios e também o seu gado. Esse tipo de histeria que Jesus rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada, tocou muito o seu coração. Eu me perguntava, disse ele, até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido
que eu falava de seu Pai Celestial, do seu amor por toda a humanidade. Como que eles poderiam achar naquela história, naquele evento, uma emoção talvez muito grande, e ele contava com muita emoção, com muita histeria, aquela história para relembrar aquele fato sobre o domínio sobre os egípcios. Então esse tipo de histeria não estava de acordo com os pensamentos de Jesus, porque ele pensava como poderia se entusiasmar com o pensamento de anjo, matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda certeza que Deus, o Pai, era amor. Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue, porque era uma prática deles, uma prática religiosa. Era o sangue que iria redimir os seus pecados, as suas culpas, lavar ele daqueles pecados. Então, essa prática era muito comum entre eles. Até mesmo ele fala, Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar seu único filho ao deserto para matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus. E aí a gente imagina até que ponto essa fé judaica estava dentro deles, solidificada, porque para um pai pegar um filho, levar do deserto e matá-lo em sacrifício para oferecer a Deus, como se Deus quisesse isso, como se Deus precisasse disso, pedisse isso. E era isso que Jesus queria levar a ele. A diferença desse Deus punitivo para um Deus amoroso. Aí ele fala, pensei no sacrifício dos animais no templo. Depois pensei que se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei o pão, parti e passei aos meus discípulos e disse que o comesse. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetisse o partir e o distribuir do pão como uma prática, como lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus, a vida e o amor. Porque Jesus sabia que a partir daquele momento ele seria levado ao sacrifício. E ele já estava comparando esse pão com o seu corpo partido. E a seguir ele tomou a taça de vinho e a entregou para que todos a bebessem como símbolo do seu sangue, que logo iria ser derramado por ter se atrevido a trazer a verdade da existência. Então ele já sabia que a partir daquele momento ele seria levado à crucificação. E ele fez do pão o símbolo do seu corpo e a taça de vinho o símbolo do seu sangue, que seria derramado naquele momento. E Jesus, muito triste, nesse momento ele fala, senti que havia dito tudo aos meus discípulos, que eu queria dizer enquanto estava na terra, que o meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundo desejava neste momento era retirar-me em silêncio e encontrar a paz e o conforto em meu contato com o Pai. Porque naquele momento, quando Judas se aproximou de Jesus
e deu aquele beijo na testa, foi o sinal que identificava ao soldado que aquele era o Jesus. Então Judas traiu Jesus nesse momento, por duvidar dele através daquele comportamento. Ele teve dúvida se realmente Jesus era o Messias. E naquele momento Jesus foi levado ao Calvário. Mas ele se sentia missão cumprida diante da humanidade, porque ele quis levar ao povo um Deus de amor, um Deus amoroso, aquele Deus que traz felicidade, que completa a harmonização de um ser, mas as pessoas estavam muito endurecidas ainda. As pessoas estavam com aquela crença solidificada na sua mente e aquela religião falava, gritava muito forte dentro dele. E daí Jesus sentiu muita dificuldade de alcançar o pensamento desse povo, de atingir as mudanças que ele tanto queria. E a partir daí começa um novo capítulo na vida de Jesus, que será falado no próximo encontro dessas cartas, porque Jesus foi encaminhado ao Calvário e o próximo episódio é a sua crucificação, que nós vamos saber o que ele fala a respeito da sua crucificação, de tudo aquilo que aconteceu após. Que assim seja.